Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta agora para falar com mais detalhes sobre os objetivos de governança e gerenciamento. A gente falou de uma maneira mais geral do modelo central do COBIT, que é a nossa estrutura de governança de TI que a gente está usando como base para esse curso. E nessa aula nós vamos passar pelo primeiro objetivo de governança e o primeiro objetivo de gerenciamento que nós temos no modelo central do COBIT 2019. Ok? Muito bem, vamos relembrar aqui na figura 1.1 esse modelo central que eu estou falando com vocês. Então nós temos a primeira linha, que são todos os objetivos de controle relacionados à governança. O que é um objetivo de controle? É um processo, é uma receitinha de bolo de como que eu vou governar a minha governança de TI. É isso mesmo, é o governo do governo. Como é que o governo funciona? Quais são os papéis e responsabilidades do governo? Então a gente vai ver esses objetivos agora no detalhe, ok? E depois eu tenho todos os objetivos de gerenciamento, que ao todo são 4, que vão desde a forma como eu faço o gerenciamento da minha área de tecnologia, como eu adquiro e construo produtos em tecnologia, como eu gerencio isso depois que eu coloco esses itens em produção e como que eu monitoro se o meu gerenciamento da área de tecnologia está sendo efetivo ou não. Passei super rapidamente pelo modelo central, porque agora a gente vai começar a olhar no detalhe o primeiro domínio, tá? Então, vamos lembrar, o COBIT, ele diferencia os objetivos de governança dos objetivos de gerenciamento. Esse primeiro domínio, que é o domínio EDM, que eu estou mostrando para vocês, que é o domínio, em português, avaliar, direcionar e monitorar, ou avalie, direcione e monitore, é o único domínio que fala a forma como a minha governança de TI vai funcionar, a forma como a minha governança vai ser governada, tá? Então, ele é o único domínio que contém os objetivos de governança, ou seja, ele apresenta todos os processos relacionados à minha governança de TI. Ou seja, ele também fornece uma abordagem que ela é constantemente alinhada à governança corporativa. Lembra lá na primeira aula que eu mostrei para vocês que tem uma figura grande, uma bolinha grande, que é a governança corporativa, e dentro dela está a governança de TI. E eu vou dizer a forma como a minha TI vai ser conduzida, vai ser governada, a partir de direcionamentos, e o primeiro deles é a estratégia de negócio, que a minha governança corporativa vai me trazer. Então, a governança de TI, ela é parte e direcionada pela governança corporativa. Muito bem, quais são esses objetivos de governança? Então, relembrando o conceito antes, eu tenho um domínio, que é esse quadrado que vocês estão vendo na figura 1.2. Esse domínio é o domínio EDM, que é o domínio que fala de avaliar, dirigir e monitorar, certo? E que contém todos os objetivos de governança. São os objetivos de controle que a gente chama no COBIT, que vão controlar a minha governança. Primeiro objetivo que nós estamos vendo aqui é o EDM1. Para que ele serve, gente? O que esse objetivo está escrito? Lembrem-se que o COBIT é uma estrutura que vai nos dar um guia de como implementar e gerenciar a TI de uma organização. Então, vamos olhar para o domínio EDM. Ele analisa e coordena quais são os requisitos de governança que eu preciso ter para que a minha governança exista. Então, ele chama garantir e definir a manutenção de um modelo de governança. Então, vai falar quais são os papéis e responsabilidades, como que eu vou fazer para medir, para atingir os objetivos de negócio de uma organização, como que eu vou integrar e alinhar com a governança corporativa, como é que o meu conselho de tecnologia conversa com o meu conselho da governança corporativa. Como é que a minha diretoria de tecnologia obtém informações da governança corporativa? Então, esse domínio, ele está relacionado com todas as decisões de TI que vão ser tomadas de acordo com os objetivos da empresa, ok? O domínio EDM2, que é o garantir a realização do objetivo, esse é fácil, né? Do benefício, garantir a realização do benefício, esse é fácil, né, gente? Ele tem o objetivo de trazer
objetivos para o negócio através dos investimentos que eu faço na tecnologia. Lembra que eu falei para vocês? Não adianta eu comprar uma Ferrari para colocar numa estrada de terra. Para que eu vou comprar um sistema super potente para uma pessoa usar? Será que essa uma pessoa é tão importante assim para a organização? Será que vai trazer o benefício que eu espero? Às vezes vai, às vezes não é quantidade, né? Mas isso precisa ser avaliado. Então o EDM 02, ele cria algumas políticas para que eu controle se aquilo que eu estou investindo em tecnologia está assegurando com que eu tenha o retorno esperado e traga valor agregado para os objetivos da minha organização. O objetivo EDM 3 é garantir a otimização dos riscos. A gente já falou dele lá atrás, lembra? Então ele vai certificar o quanto a minha organização é tolerante a risco. Pode ser que eu tome a decisão de que um determinado risco eu vou aceitar. E aceitando esse determinado risco, como é que eu vou articular a minha empresa caso alguma coisa de errado aconteça relacionada a esse risco? Que tipo de resposta eu vou dar? Então vamos partir do princípio que eu tenho uma organização que está com um sistema muito desatualizado. E esse sistema oferece um determinado risco de invasão para aquela organização. Mas, para fazer a substituição desse sistema, eu teria que fazer um investimento muito alto, que poderia até quebrar a minha empresa. Então, eu vou assumir aquele risco. Eu estou assumindo que é melhor eu ficar com aquela vulnerabilidade, ou seja, com aquele risco de invasão, do que eu gastar um montante de dinheiro que eu preciso para eliminar esse risco. Então, esse otimizar o risco significa eu vou entender quais são esses riscos, eu vou entender o nível de apetite que eu tenho para aceitar esses riscos ou não aceitar de jeito nenhum. E eu vou desenhar a minha governança e conduzir a minha governança para que isso seja realizado da melhor forma. Pessoal, vamos para um exemplo prático. Vocês acham que um banco tem tolerância a risco? Qual é o principal produto de um banco? Não é dinheiro? Imagina se aquilo é invadido e milhares de reais são roubados. Isso pode acontecer? Imagina se alguém tira o dinheiro da nossa conta corrente lá no Bankline. Não seria um desastre? Então, o risco, o apetite a risco que a gente fala de um banco é quase zero, é quase nulo. Já o apetite a risco de uma empresa que não depende tanto de tecnologia, ele pode ser bem maior. Pode ser que ela não queira investir na mitigação daquele risco. Então, é disso que a gente está falando no EDM3. E aí a gente tem outros dois domínios, que eu não vou passar no detalhe aqui com vocês, mas que está bem descrito no detalhe, no material, que é otimização dos recursos, que é garantir que pessoas, processos e tecnologia estejam disponíveis de maneira suficiente para que a organização possa governar a área de tecnologia e gerenciar a área de tecnologia. E acreditem, muitas vezes a gente não tem esses recursos totalmente disponíveis numa área de tecnologia, e a transparência das partes interessadas. Como é que eu vou fornecer informações e métricas para todo mundo que tem interesse na minha organização e entender como a minha área de tecnologia está agregando valor para o negócio ou não? Super importante, né? O EDM5. Então, esses são os objetivos de governança do único domínio que trata de gerenciamento de governança dentro do modelo central do COPIT, ok? Que é o domínio avaliar, dirigir e monitorar a governança de TI, ou Evaluate, Direct e Monitor, em inglês, domínio EDM, ok? Muito bem. Evoluindo um pouco mais para o segundo domínio que nós vamos abordar nesse material, é o domínio APO, que significa alinhar, planejar e organizar. É mais ou menos a forma como eu vou organizar minha área de tecnologia para fornecer todos os serviços que são esperados. Não é interessante? Olha só, primeiro eu vou dizer como é que eu vou trabalhar, depois eu começo a executar as coisas. Então, esse domínio ele fala desde a forma como eu vou gerenciar a estrutura de gestão de TI. Então, por exemplo, quais são os papéis e responsabilidades, quais são as atividades que são extremamente importantes e aquelas que são mais repetidas, quais são os itens de informação que eu tenho que ter para gerenciar uma área de tecnologia,
política e procedimento, que tipo de conhecimento que eu tenho que ter dentro do meu time de TI para fazer uma boa gestão? Qual que é o trabalho que eu tenho que fazer com relação à cultura e comportamento dos integrantes do meu time de tecnologia? Quais são os serviços, as infraestruturas e as aplicações que eu preciso ter para que eu tenha uma boa área e uma boa gestão da tecnologia da informação? Então, a primeira coisa é definir como a tecnologia em si vai ser gerenciada. Então, nós estamos vendo aqui os objetivos de gerenciamento do domínio APO. Então, a gente falou do objetivo do APO 01, que é o gerenciar a estrutura da gestão da TI, e vejam como ele se conecta com todos os outros. E aí eu não vou passar todos eles aqui para vocês, porque está tudo muito bem definido no material, mas eu quero chamar a atenção de vocês rapidamente para um deles que está super em pauta. Nós temos tido, como a gente falou anteriormente, muitas invasões de ataques cibernéticos. A gente teve, nos últimos tempos, a questão de invasões que impossibilitaram empresas do Brasil e do mundo de operar durante dias. A gente tem casos, por exemplo, nos Estados Unidos, em que fábricas foram invadidas e tiveram as suas partes industriais interrompidas. Gente, vocês imaginam um ataque de ransomware ou um ataque hacker numa organização que vai interromper toda a parte industrial de uma empresa? Imagine que essa empresa tem uma caldeira e que essa caldeira, se não tiver a sua temperatura controlada, ela pode explodir. É disso que nós estamos falando aqui. É a forma como eu vou gerenciar a minha segurança para manter o impacto e a ocorrência de incidentes de segurança da informação dentro do nível de apetite ao risco aceito pela organização. Vocês acham que uma empresa que tem um risco de ataque a uma caldeira, que pode explodir se não tiver sua temperatura controlada, ela tem um apetite a esse risco ou não? Claro que não. Nós estamos falando de vidas humanas, né, ali dentro dessa organização. Então, o fato é que esses objetivos mostram exatamente a forma como a minha tecnologia da informação vai ser gerenciada. Então, recapitulando o que nós vimos nessa aula, modelo central do COBIT, temos 5 domínios. Desses 5 domínios, nós vimos 2 deles detalhadamente. O primeiro são os objetivos de governança no domínio EDM, que é o domínio que é chamado de avaliar, dirigir e monitorar. O domínio EDM ele tem só 5 objetivos de governança que, alinhados à governança corporativa, dizem como que a governança de TI de uma empresa vai funcionar e vai ser monitorada ao longo do tempo. Já o segundo domínio que nós vimos, que é o domínio APO, que é o domínio de alinhamento, planejamento e organização, ou alinhar, planejar e organizar, ele tem 14 objetivos de gerenciamento. E nós não passamos pelos 14, obviamente, mas falamos de alguns principais, como a inovação vai ser gerenciada, como a segurança da informação vai ser gerenciada e a própria gestão da TI, como que ela vai ser acompanhada ao longo do ciclo de vida de um serviço de tecnologia, que vai desde a aquisição do serviço até a forma como ele vai ser entregue e um dia ele vai ser retirado de uma organização. Espero que tenham aproveitado e nos vemos na próxima aula.